Olá, seja muito bem-vindo ao seu novo podcast favorito. Surtos e delírios de uma adulta em crise. Meu nome é Carolina Polito, tenho 25 anos, sou médica, blogueira, viajante, um pouco de tudo e nada bem feito. E é óbvio que caberia nessa minha rotina um podcast, por que não? Os Surtos e Delírios vêm com um grande objetivo de ser o meu diário aberto, mas para conversar com uma galera que eu tenho percebido que, assim como eu, está na crise. Está à deriva, surtando, delirando e se questionando o que fazer, para onde vou, onde habita. E eu acredito que é muito possível da gente se ajudar. Eu tenho viajado bastante ultimamente e percebi que existem muitas pessoas literalmente no mesmo cenário que eu. Isso é reconfortante de certa forma, porque a gente não se sente tão especial no sentido de estou sozinho nessa, mas ao mesmo tempo eu me vejo num lugar de por que ninguém tá falando sobre isso? Ou por que tão poucas pessoas estão falando sobre isso? Que é a tal da crise dos 20 e poucos. Eu vejo que realmente esse assunto tem sido colocado mais em pauta hoje em dia, mas ela tá aí, a tal da crise. E eu tô passando por essa crise. Então, diante desse cenário de angústias, reflexões, dúvidas, eu me vi no lugar de o melhor a se fazer agora é conversar. E eu converso com os meus pais, eu converso com as minhas amigas, eu converso com os meus colegas de trabalho, eu converso com os viajantes que eu conheço ao longo do caminho das minhas viagens, e tem sido muito bom. E me tirando um pouco da zona de conforto e me fazendo questionar. E até mesmo me colocar em lugares que eu talvez não soubesse que eu pertencesse. Enfim, já comecei divagando. O podcast é sobre isso, mas eu também trouxe muito raciocínio, muito conhecimento, muitas pesquisas, muitos filósofos, pra gente ter um pouquinho de embasamento, teoria, pra começar a entender de onde vêm todos esses nossos conflitos. Fui totalmente deselegante. Querem um café? Vou começar esse primeiro episódio já jogando na cara de vocês ciência, pesquisa, porque sim, como eu disse, isso aqui é pra ser rico, é pra gente ter conhecimento e não só trocar uma ideia. Não que trocar uma ideia seja ruim, mas eu gosto de ter o quê? Argumentos, fundamentos, pesquisa. E eu já começo com o psicólogo britânico Oliver Robson, lá da Universidade de Greenwich. Ele fala pra gente que isso tudo que a gente tá passando, essa tal da crise dos 20 e poucos, ela tem nome científico inclusive. Ele nomeou essa crise de crise do quarto de vida. Tá bom, pra mim é a mesma coisa, ele só colocou uma palavrinha diferente pra ficar mais bonito. Mas ele ainda dividiu essa crise do quarto de vida em fases. E talvez você se encontre em alguma dessas fases, eu com certeza estou. A primeira fase da crise do quarto de vida, de acordo com Oliver, eu acho que é a pior, talvez, fase dessa crise que a gente passa. Que é justamente perceber que está vivendo um roteiro que não foi você que escreveu. Uma grande história moldada por terceiros. Saiu da escola, do ensino fundamental, foi pro ensino médio, do ensino médio pra faculdade, e isso tudo já foi gerado por um certo roteiro social. Obviamente que manejado pelos seus pais, mas de uma certa forma social mesmo. É um roteiro estabelecido pela sociedade do que é o certo pra uma criança dos seus, 5 até 18 anos de idade seguir. É o padrão. Então, a primeira fase para Oliver da crise do quarto de idade justamente é essa. Você começar a perceber que agora, por exemplo, no meu caso, eu tenho 25 anos, fiz tudo isso aí, todo esse roteiro, todo esse script, fiz a faculdade de medicina, agora com meus 25 anos, depois de ter completado 2 anos de formada, eu me encontro literalmente nessa fase do ok, o roteiro acabou. E agora? Tudo bom? Porque de certa forma é ruim, porque assim, o roteiro programado é ruim. Né? Porque tu não tá vivendo a vida que de fato tu gostaria. Mas ao mesmo tempo, agora que tu não tem mais um roteiro, pra onde tu vai, né? Você fica meio que nesse abismo. A segunda fase pra ele é essa do vamos sair disso, né? Agora que eu não estou mais vivendo num roteiro, eu tenho que começar a roteirizar a minha própria vida. Então essa é a segunda fase que Oliver conta pra gente, sobre a crise do quarto de idade. E por fim, a gente tem a melhor fase de todas, que é a reconstrução da identidade escolhida. É quando você de fato escolhe qual personagem você vai levar pro resto da vida. Eu já vou dar um spoiler. Não existe o personagem pro resto da vida. Oliver foi muito simpático quando ele disse reconstruir uma identidade escolhida, de modo a pensar que será para sempre. Eu já te adianto, conversando com as minhas amigas de 35, 30 e poucos anos, que a crise dos 30 e poucos chega também. Mas aí a gente deixa para uma próxima temporada. Por enquanto a gente vai seguir a linha do raciocínio das 3 fases do quarto de vida. Então, seguindo o raciocínio de Oliver, nós temos 3 fases. E eu acho bastante factível, eu acho bastante racional essas fases que ele descreveu, porque pra mim a crise dos 20 e poucos, ela é justamente a primeira crise de identidade, de fato, assim, depois da adolescência que a gente tem, que a gente passa. Eu acho mais do que justo
nós termos essa crise. Porque se pararmos para pensar, é a primeira vez que a gente tem contato com o nosso eu verdadeiro, né? O nosso indivíduo enquanto adulto, enquanto ser humano, não moldado, estruturado a partir de desejos de terceiros, sejam nossos pais, seja a sociedade. Então agora que você pode escolher se você quer aprender a fazer alguma coisa ou não, não é imposto. Vai ter que aprender matemática. Eu odeio matemática. Até hoje eu não sei fazer uma conta com frações. Só que hoje eu posso escolher não usar matemática na minha vida. É claro que assim, tem as regras da vida, como viver em sociedade, que isso é o básico, né? No caso, ninguém quer cometer nenhum crime aqui, eu espero. Mas tirando essa parte delicada, a gente tem o amplo, né? Que é as escolhas individuais enquanto ser humano. E agora você pode. Eu posso me demitir se eu quiser. É certo. Aí a gente conversa depois. Mas eu posso me demitir se eu quiser. Eu não sou obrigada a ficar lá. Igual eu era obrigada a ficar na escola. Eu posso começar a fazer uma aula de dança que meus pais não gostavam. Isso aqui é só um exemplo, tá? Eu realmente podia fazer aula de dança enquanto criança. Mas enfim, essa fase da transição adolescente-adulto, ela é realmente sobre você poder fazer tudo e agora começar a entender o que de fato você deve fazer. Seguindo agora nessa linha de raciocínio justamente das escolhas, que nós temos uma vasta gama de opções agora na vida adulta. Isso é bom, isso é ruim, né? Se você parar pra pensar, antes as escolhas elas já eram tomadas por você. Não tinha poder de escolha, mas já estava escolhido pra você, ou seja, você não tinha esse gasto de ATP em tomada de decisão. Por mais que hoje nós questionemos, nossa, queria ter mais liberdade na época da adolescência, hoje, enquanto adultos que temos mais liberdade, nos sentimos também inseguros em escolher. E o mais interessante é que, por mais que nós tenhamos várias opções de escolhas, nós não queremos escolher, porque nós temos medo de escolher errado. Agora, na vida adulta, você tem a porta da direita, a porta da esquerda, a porta de cima, a porta de baixo. Qual porta abrir? Ninguém vai abrir por você. Agora é sua vez de escolher qual maçaneta você vai querer puxar. Isso gela o nosso corpo, isso causa calafrios, porque e se você escolher a porta errada? Existe porta certa? Em 1844, Kierkegaard escreveu o conceito da angústia, e uma das suas frases é a seguinte: a angústia é a vertigem da liberdade. Ele vem justamente nessa linha de raciocínio das múltiplas opções e medo da escolha. Ele faz a seguinte comparação: imagina que você está num precipício e olha para baixo, olha para o chão, para o fim, lá embaixo. Na realidade, talvez o seu medo não seja necessariamente da altura. Pode ser, mas não necessariamente é só da altura. Mas são aqueles 5 segundos de calafrio em pensar que você poderia pular. Se você quisesse, você poderia. Eu não consigo parar de pensar em outra coisa, senão no meme, ó, se eu quisesse. Ai, gente, perdão, vamos voltar aqui. Enfim, é isso. É sobre você perceber que, se você quisesse, você poderia pular. Para ele, a liberdade é justamente isso. Você pode escolher qualquer coisa, inclusive o errado, que seria pular. E veja bem, aqui ele não está descrevendo a liberdade como algo ruim. Ele está descrevendo o porquê dessa angústia, apesar de termos a liberdade. Porque apesar de termos a liberdade ser sim algo bom, ela traz essa angústia justamente pelo medo de escolher errado. Porque se porventura você pulasse do precipício, obviamente você, tudo bom, não ia se dar muito bem. E a mesma coisa acontece na hora de você abrir a porta. Mas nesse caso do penhasco, o resultado final é óbvio, por isso que a gente não pula. Agora, no contexto da vida adulta, quando nós temos portas fechadas, pontos de interrogação e apenas uma escolha vendada, isso é assustador. Porque você não sabe se você vai abrir essa porta e vai ter um penhasco. Se você sente esse medo de tomar decisões, se você tem dúvidas sobre qual porta abrir na sua vida, isso é mais do que racional. Isso é mais do que normal. Quem não sente nada numa bifurcação, provavelmente é porque não observou que tinha mais de uma opção. Então, se você se questiona, se você tem dúvidas, inclusive medo, é mais do que racional. Faz mais do que parte, inclusive. Porque agora é o momento de se questionar e de ter dúvida. Eu não poderia deixar de falar sobre como a nossa cabecinha começa a pensar nas portas que ela vai ter que escolher, mas para além das portas, o que os outros vão pensar da minha escolha. E se eu escolher aquela porta, será que meus pais vão gostar? Mas se eu escolher outra porta, com certeza meus amigos não vão me aprovar. E aí que nós entramos no lugar denominado mal-estar, descrito por Freud. O lugar que o sujeito deseja estar
versus o que a sociedade exige dele. Essa fase que a gente passa, dos 20 e poucos anos, ela permeia várias camadas. E são camadas delicadas, porque é justamente aquela fase onde a gente começa a indagar nossos verdadeiros desejos e vontades, e também começamos a perceber que temos poder de escolha, saímos do personagem marionete anteriormente exercido por nós, mas ao mesmo tempo ainda tenho medo de decepcionar. O medo de desonrar aquilo tudo que foi construído pra nós. E na realidade, depois que a gente faz uma síntese, começa a conversar, e pra mim foi muito bom, inclusive, estudar pra escrever esse podcast, esse episódio. E na verdade, o episódio ele veio depois de eu pesquisar de forma voluntária pra mim e pras minhas dúvidas sobre essa fase da vida. Eu comecei a pesquisar e eu percebi que tem uma lógica. E no final, eu acho que nós nos tornamos quem, de fato, até a crise dos 30, gostaríamos de ser. Através das dúvidas, através dos questionamentos, através do estudo. Eu acho que a gente só consegue sair do lugar, eu tenho certeza, nós só conseguimos sair do lugar através do desconforto. Eu já fiz essa metáfora uma vez lá no Instagram, eu esqueci o nome do autor, é um senhorzinho que aparece no meu feed eventualmente, e é a metáfora da lagosta. Fiquei nervosa, porque eu esqueci o nome do autor. É a metáfora da lagosta. A lagosta, ela usa uma casca, ela tem uma casca. E ela, quando começa a crescer, ela cresce no desconforto. Ela começa a crescer, ela começa a sentir que a casquinha dela, a casca, que é a casa dela, tá muito apertada. E para ela continuar crescendo, ela vai precisar trocar de casa, trocar de casca. Porque senão ela vai se limitar ao tamanho daquela casca, sendo que ela sabe que ela pode ser maior, que ela pode crescer. Isso não é... Gente, tô surtando, não. Pra mim, só de você ouvir isso aqui, já é suficiente pra você ter um insight. E é isso, a crise dos 20 e poucos, ou qualquer crise, agora vamos ser bem literais, qualquer crise, qualquer desconforto, e aí assim, entrei bem num cenário estoico aqui, né, vamos fosforilar um pouquinho, mas o estoicismo fala muito sobre isso, qualquer desconforto vem pro seu crescimento. É óbvio que existem desconfortos e desconfortos, mas ainda assim, se a gente for entrar lá nas obras de Epiteto, ele vai falar que até na morte nós temos lições. E o que você realmente tem controle, mesmo no cenário da morte, é a forma como você lida com aquilo. Porque, de fato, você não tem controle sobre quando e como cada um vai morrer. Só que aí eu já entro o Epiteto, eu amo estoicismo, mas essa parte de doença e morte ainda me gera muito desconforto quando eu faço as leituras. Porque eles são muito racionais. E, querendo ou não, a humanidade ainda vem com muita emoção. Mas, enfim, tirando a parte da morte e doenças, vamos voltar para a realidade de é apenas uma crise de idade. É sobre isso, como você vai lidar e interpretar com aquilo para que aquela casca, aquele desconforto, te gere um crescimento. Então, a crise, ela vem para isso. Ela vem para nos ajudar a crescer. Eu acho que, assim, é muito desconfortável, para quem, né, vem do Instagram, percebeu que eu simplesmente mudei minha vida de uma noite pra outra. Mentira. Tiveram várias dificuldades e questões que eu passei durante esse ano. Perda de amigos. E algumas questões de saúde também, claro. Eu não compartilhei tudo isso no Instagram, até porque não acho necessário. Mas passei por um ano de provações e de aprendizado. E a partir daí resolvi mudar um pouquinho a rota da minha vida. E eu, como eu disse anteriormente, sou médica e estava prestando prova de residência. Estudei bastante ano passado e tudo mais. E resolvi que esse ano eu não ia prestar prova. Senti que eu precisava me conhecer mais. E através dessas indagações, dúvidas, questionamentos que eu fiz pra mim, eu percebi o quão interessante seria compartilhar isso com vocês. E toda essa conversa sobre a casca da lagosta, aprendermos a fazer uma limonada de um limão e crescer na crise, veja bem, foi descrita por Nietzsche. Desculpa, gente, ninguém falou que ia ser fácil essa conversa. Vocês acharam que ia ser um papo de bar? Pode ser um papo de bar. A gente pode muito ter uma conversa leve. Mas aqui não, agora não. Amor fati, pra Nietzsche, é justamente isso, amar o destino, incluindo as partes dolorosas, como quem transforma até o rascunho em obra final. O subtítulo de um dos livros de Nietzsche é a seguinte frase: como alguém se torna o que é? Como alguém se torna o que é? O tornar vem justamente da ideia de construção. E quando ele diz construção, ele quer dizer justamente isso que nós conversamos ao longo de todo esse episódio. O medo de errar e de Kierkegaard, da angústia da liberdade, ele pode sim fazer parte, inclusive o erro de pular do precipício, obviamente que pular do precipício é um exagero, mas o erro de abrir uma porta e se decepcionar
ele faz parte dessa construção do se tornar quem é. É o amor fati. É amar o destino apesar dos erros. Porque nenhum desenho, ele vem 100% moldado. Existe um rascunho, existe rasura até chegar na obra final. Não é lindo? Ah, gente, juro pra vocês que eu tô totalmente sóbria. Não usei nenhuma substância além da cafeína, porque realmente se eu não usar cafeína eu não sobrevivo. Mas tirando a cafeína, só foi um surto e um delírio da minha cabeça. Por isso o nome do podcast. Construir essa narrativa, se vocês perceberem, tem toda uma linearidade. Então eu concordo com Kierkegaard sobre a questão do medo, da liberdade. Mas eu também concordo com Nietzsche, que apesar do medo e apesar de errarmos, o destino tá aí. Você vai brigar com o destino? Vamos fazer do limão essa limonada. Bem azedinha. Pode ter tequila, eu acho. Não? Tá. Enfim, eu acho que fez muito sentido. E pra mim fez muito sentido. Eu vou aceitar que fez sentido pra mim. É mais confortável, inclusive, pra minha ignorância. Mas vou fazer o que com essas informações? Por enquanto, só tô aceitando a existência delas. Faz sentido, eu gostei. Tá justificando a fase que eu tô passando, então tá tudo certo. Daqui a pouco eu procuro um outro filósofo doido pra justificar algum dos meus delírios. E agora, depois de uma lavagem cerebral bastante profunda, me senti o meu próprio professor de filosofia, ou talvez a minha psicóloga. Vamos começar a caminhar pro final do podcast. Eu trouxe algumas citaçõezinhas. O fim, o fim consegue ser mais perturbador que o começo. Mas trouxe algumas citações que eu acho que vão ajudar a sedimentar, a sintetizar tudo isso que a gente conversou. E eu espero de verdade que essa conversa tenha levado vocês para um lugar mais confortável, para um lugar mais aconchegante. Existe explicação pro que eu tô sentindo, existe até lógica. E se existe lógica, é porque é possível ultrapassar e passar por essa fase. Com certeza é possível, gente. Eu ainda não passei por ela, mas eu tenho certeza que a gente vai passar. E a gente vai passar juntas! E juntos também, não sei quem tá me assistindo. Mas a primeira frase que eu tenho pra vocês, obviamente... da mãozinha. Estoicismo. Sêneca diz, em Cartas a Lúcio: enquanto adiamos a vida, ela passa. É óbvio, né? Isso parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Então, enquanto estamos com medo de tomar atitudes, enquanto estamos com medo de decepcionar alguém, não temos medo de dar um passo à frente porque não temos um script pré-roteirizado pra gente, a vida tá passando. Enquanto você vive passivamente, ou seja, não toma as suas próprias decisões, por qualquer que seja o medo, mesmo assim, a vida tá passando. Ela vai passar. Porque, como disse Sêneca, enquanto adiarmos a vida, ela passa. E vamos finalizar esse episódio com uma frase do livro Sopro de Vida, de Clarice Lispector. Não sei se estou vivendo intensamente a vida ou se estou construindo lentamente a morte. Se você hoje, depois de ouvir todo esse podcast, se sente no meio do rascunho da sua vida, saiba que você está construindo a sua obra final. Então faz parte passar por tudo isso e rasurar algumas páginas, contanto que você continue em movimento. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que esse episódio tenha feito sentido pra vocês. Qualquer angústia, surtos e delírios, deixa nos comentários. Todo domingo agora nós vamos nos encontrar no podcast. Espero que vocês gostem. Um beijo e tchau!